Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre migração e movimentos migratórios. Nessa aula comigo está a Elisângela. Oi, Elisângela, seja bem-vinda! Então, é isso aí. Vamos lá, me acompanha? Objetivo: entender o funcionamento do deslocamento populacional no Brasil e no mundo. Porque as pessoas acabam migrando, saindo do lugar de onde estão para ir para outro lugar. É isso que a gente vai ver. Você já ouviu falar sobre movimentos migratórios? Acredito que sim. Sabe a diferença de emigrante para imigrante? Já ouviu falar sobre êxodo rural? Não tem a ver com a Bíblia, mas é um êxodo. Você sabe o que é migração sazonal? Opa, por períodos, épocas. E o movimento pendular, você já ouviu falar? Pois bem, vamos aqui. O que são movimentos migratórios? Em geografia, aprendemos que movimentos migratórios são os fenômenos que explicam a transição de um grupo de pessoas de um lugar para o outro. Aqui está até a imagem de um homem chorando, né? Tipo, ai, não queria sair daqui. Mas às vezes acontece, né? As pessoas acabam se deslocando aí dentro do espaço com o objetivo, né, de alcançar novas metas. E qual a diferença de emigrante para imigrante? Vamos ver? Imigrante, aquele que imigra, ou seja, que entra no país, tá? E emigrante, quem sai do seu país de origem para ir para o outro. Vou colocar um exemplo. Por exemplo, eu quero ir morar lá na França. Aqui para o Brasil, eu serei uma emigrante, porque eu estarei deixando o meu país. Já lá para a França, eu serei uma imigrante. Por quê? Porque eu estarei entrando então em um novo país. Como a gente observa hoje em dia, tem bastante imigração para o Brasil da China, bastante imigração do Haiti, ou seja, pessoas que estão vindo de outro país aqui para o Brasil, ok? Então, agora é sua vez de pensar um pouquinho. Quantidade de declarações de saída definitiva de um país. Então, aqui, ó. O deslocamento das pessoas por definitivo. Analise a imagem ao lado, o aumento do número de brasileiros que emigram do país, ou seja, brasileiros que não estão contentes, estão, saindo daqui. Na sua opinião, quais os motivos que podem estar desencadeando essa migração? Por que você acha, então, que os brasileiros estão saindo, indo procurar outros países para fixar residência? Então, agora é sua vez de pensar um pouquinho. Vamos lá? É com você.
Então, conseguiram analisar? E por que você acha que os brasileiros têm buscado sair daqui? Por que você acha que os brasileiros têm aí a intenção de ir para outro lugar? Então, a gente sempre tem estudado aí a questão de deslocamento populacional e visto a importância. Por que as pessoas têm saído do seu lugar de origem para ir para outro lugar? Às vezes é para estudar, para trabalhar, ou que estão fugindo, quem sabe, de uma questão política, econômica, social e acabam fazendo esse movimento migratório. Vamos ver aí o que você respondeu, se bate mais ou menos com o que eu escrevi aqui. A resposta é pessoal, tá? É importante que o aluno associe alguns fatores econômicos, sociais, políticos, como, por exemplo, causas relacionadas aos estudos, em busca de trabalho, melhores condições de vida, maior segurança. É por isso que os brasileiros têm se deslocado. Ah, eu quero aprender um outro idioma. Daí vai lá para os Estados Unidos para aprender o inglês, ou vai para a França aprender o francês. Ai, eu estou me formando em engenharia mecatrônica, quero lidar melhor aí com robótica. Ah, vou lá na Rússia trabalhar com eles em questão de robôs. Enfim, são várias áreas, né, que o brasileiro ou outros povos têm aí motivado a sua saída, tá? Buscando aí, quem sabe, uma melhor qualidade de vida, um padrão mais alto, né? Aprender melhor o idioma de outro país, enfim. O que é o êxodo rural? Não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Porque lá tem êxodo, né? Mas olha só, êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração do campo por seus habitantes que em busca de melhores condições de vida. Ou seja, aqui tem até uma imagem para ilustrar. Ele estava vivendo ali numa situação de seca, dificuldade, não conseguia plantar, não tinha emprego, muito difícil a vida dele. Falou assim, opa, eu vi lá na televisão que em São Paulo, por exemplo, tem bastante emprego, tem fábricas, então o que eu vou fazer? Vou me deslocar para lá. Porque aí lá chove, porque até a chuva para eles é algo próspero, porque na região em que eles estão morando, como apresenta aqui a imagem, está uma terra árida, dificultosa assim de se viver. Então o que eles fazem? Opa, vamos para uma região melhor, que tenha emprego, que tenha chuva, que tenha uma vida mais próspera para que, quem sabe, eu consiga melhorar a minha qualidade de vida. Isso é o êxodo rural. Está até escrito ali, ó, viação capital, ou seja, vamos embora para a capital do país. Migração urbana. Ao contrário disso que a gente viu da migração do êxodo rural, a migração urbana são as pessoas que saem da cidade grande e vão para a área rural. Sim, procurando uma qualidade de vida melhor. Nesse sentido, estão fugindo da bagunça da cidade, do trânsito, não querem aquela aglomeração de gente, então eles abandonam a vida na cidade grande e vão lá para a área rural, para plantar, para viver uma vida, quem sabe, mais tranquila, tá? Viver ali próximos animaizinhos, fazer umas plantações, criar as crianças mais livres, sem estar preso nos prédios, né, trancados ali, só nos condomínios. Esse é o objetivo da migração urbana. Professora, é 2 vezes urbana? Sim, porque você sai de uma área urbana e vai para uma cidade menor, para uma cidade mais pacata, uma cidade mais tranquila. Continua sendo uma cidade, só que uma cidadezinha menor. Tem muita gente que faz isso. Tá bom? E o movimento pendular? Meu Deus, professora, lá vem você falando essas palavras que ninguém entende. Movimento pendular refere-se ao deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos. Ou seja, a pessoa que se desloca da sua cidade vai para outra trabalhar ou estudar e no final da sua atividade retorna para sua cidade natal. Como, por exemplo, eu saio lá de Paranaguá, que é onde eu moro, venho para Curitiba para trabalhar. No final das minhas atividades, eu volto para Paranaguá. Ou seja, esse é o movimento pendular, é um movimento de ida e volta, um deslocamento diário para trabalhar ou estudar. Assim como tem gente que vem de Colombo para Curitiba, de Curitiba para Colombo, de Piraquara para São José, de São José para Curitiba, e assim há um deslocamento diário de ida e volta, ok? Então, agora é a sua vez, pensa aí, escreva a diferença de imigrante
para imigrante e cita um exemplo, inventa aí um exemplo, tá bom? Então agora é a sua vez de participar da aula, vamos lá? Oi, daí, conseguiram responder? Pois é, estava fácil. Emigrante e imigrante. Vamos entrar aí um pouco no fator histórico. Lembra que o Brasil, existiam aqui os indígenas, aí começou a chegar a imigração ao Brasil. Vieram os portugueses, vieram os espanhóis, depois vieram os africanos numa migração forçada. Então, eles vieram de outro país. Então, aqui para o Brasil, eles eram imigrantes, porque estavam entrando num novo território. Para o país em que eles saíram, que eles deixaram, eles serão, então, emigrantes. Ok? Veja aqui, vamos lá. Emigração ou emigrante é o ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer em um país estrangeiro. Um indivíduo que se encontra nessa situação é denominado, na sua pátria, de emigrante. Vamos colocar o exemplo, os chineses que estão vindo aqui para o Brasil. Esses chineses, lá para a China, eles serão emigrantes, porque estarão deixando o seu país. Para o Brasil, onde eles estão vindo agora, eles serão imigrantes, ok? Aqui, ó, imigração, um movimento de entrada permanente ou temporário em um determinado país para o outro, né? Ou de um continente para o outro. Entenderam essa diferença, né? Emigrante está saindo e imigrante é quando está entrando no outro país, ok? Migração sazonal, não é tempero, tá?
Migração sazonal é por épocas, períodos. Vamos entender aqui, ó, é uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local em um determinado período do ano e posteriormente volta em outro período do ano. É também conhecida como transumância. Ok? Então, assim, ele sai lá, por exemplo, é período de colheita de laranja. Então, eles migram lá para aquela época que o período é colheita de laranja. Acabou aquele período ali, vamos lá então para a colheita do algodão. Acabou ali o período da colheita do algodão, vamos lá para o período da colheita do morango. E assim ele acaba se deslocando dentro do território em períodos, em épocas de plantio e de colheita. E isso é chamado migração sazonal, em épocas. Às vezes você faz isso também. Você sai da sua cidade e vai lá para o litoral, para a praia, né, no período das férias. Daí acabou o período das férias, volta para a sua cidade. Isso é uma migração sazonal, em épocas, períodos, ok? E dentre esses movimentos, esse deslocamento de pessoas, existe algo que são refugiados. Você sabe dizer para mim o que é um refugiado? Você sabe notar? Bom, pensa assim, refúgio, o que é refúgio? Estou buscando abrigo em outro lugar. Estou buscando abrigo, então refugiado é quem está buscando abrigo. No caso, em outro país ou em outro estado, tá? Que está fugindo de alguma situação. Vamos ver aqui. Os refugiados são forçados à migração por sofrerem iminente risco de morte e perseguição em seu país ou em seu local de origem, geralmente devastado por conflitos armados ou dominados por organizações criminosas. Então a pessoa sem ter opção, sem ter escolha mais, passando por uma situação difícil, eles fazem o quê? Não podemos mais viver aqui, não existe a possibilidade de permanecer aqui, vamos sair. E vão pelo mundo. E eles pedem para outro país. Vocês podem me aceitar aí? Daí os países falam, podemos, mas com algumas restrições. Ou simplesmente aceitam. Então, pessoas que estão buscando refúgio são pessoas que não têm mais um país, porque o país aconteceu alguma coisa, e eles estão buscando outro país para estabelecer, para fixar residência. Tá? O que é xenofobia? Dentro desse deslocamento, tá, existem as pessoas que vão entrar lá no outro país e os que vão falar assim, eu não te aceito. Você veio aí desse teu país, mas eu não quero você aqui. Eu não gosto do teu jeito, eu não gosto do jeito que você fala, então eu não aceito a sua presença no meu país. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Então existe aí essa questão, aqui no Brasil mesmo, algumas pessoas têm preconceito com pessoas de outro estado. Migram para o sul, migram para o sudeste, as pessoas falam, eu não quero você aqui, eu não gosto de pessoas que vêm de outro estado. Isso, gente, é errado, isso é xenofobia, porque se a gente mora no mesmo país, as pessoas têm o direito de se deslocar aqui. Não digo quando é de um país para o outro, que a gente tem que pedir uma autorização e tal, mas dentro do mesmo país as pessoas têm que ser aceitas, porque é dentro da mesma nação, ok? Como acontece lá nos Estados Unidos, eles não gostam dos mexicanos, porque alguns alegam que os mexicanos estão entrando nos Estados Unidos, roubando os empregos, ocupando as vagas nas escolas ou nos hospitais, e isso para eles está sendo ruim. Então o que eles fazem? Não queremos vocês aqui. Por isso até foi construído um muro para separar Estados Unidos e México. Então agora é a sua vez, observa a imagem, a gente já conversou sobre ela, tá? O homenzinho lá saindo, querendo buscar o quê? Emprego, chuva. Observe a imagem e escreva alguns motivos que levam as pessoas a migrarem do campo para a cidade. Então, por que as pessoas acabam saindo do campo para a cidade? Agora é sua vez de participar, você vai ter um minutinho para responder, ok?
E então, conseguiram entender aqui a dinâmica? Né? Ele lá, ó, saindo da casinha dele, ele está abandonando a terra dele, pessoal. Está abandonando a vida dele, quem sabe os familiares ali, porque ele quer uma diferença na vida. Então vamos ver ali a resposta se bate com a tua. Esse processo de êxodo rural, de migração, ocorre devido à busca de qualidade de vida melhor nas áreas urbanas. Então ele está saindo ali de onde mora e está indo lá para a cidade buscando o quê? Emprego. E daí com o emprego ele vai ganhar dinheiro, vai comprar uma roupa, vai comprar uma comidinha melhor. E assim ele acha que a vida dele vai se tornar melhor, por isso ele acaba se deslocando, tá? Por maior oferta de emprego, como eu falei. Acesso aos serviços de saúde. Poxa, lá na área do sertão, para achar um médico, demorava. Ali na cidade, demora também um pouco, mas tem lá sempre um posto de saúde, tem uma farmácia que pode atender. Serviço de educação, oxa, meus filhos não têm escola perto, então vou morar perto de um lugar que tem escolas para os meus filhos, isso vai ser bom, porque eles vão fazer uma universidade, vão ser alguém na vida. Essa é a meta, né, dos pais. Acesso ao saneamento básico, ai, agora vai ter água tratada, esgoto, isso tudo é o benefício que a pessoa vai atrás. Entre outros fatores que a gente pode listar vários aí, ok? Então, nessa aula vimos sobre os diferentes tipos de movimentos migratórios. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!